É engraçado, mas a gente acha muitas vezes que se conhece, mas quando a gente fica sabendo de alguns detalhes, como a gente vai te mostrar hoje, o quanto que o formato das suas mãos pode falar sobre a sua personalidade, parece que acende mais uma luzinha na cabeça da gente. A gente fica um pouco mais atenta a algumas mensagens que a gente vai te mostrar já e que você vai perceber que você pode ir mudando sim na sua vida, no decorrer da vida e, consequentemente, alguns traços da sua mão, acredite, porque eu lembro da primeira vez que ele teve com a gente, podem mudar sim. Estou falando do Maharaja, que está mais uma vez com a gente. Bem-vindo, viu? Obrigado, muito obrigado. Você é psicoquirólogo e escritor. Aí muita gente fala, mas o que é um psicoquirólogo? Psicoquirólogo é quem pratica a psicoquirologia, né? Quirologia significa o estudo das mãos. E psico é a alma. Em grego, psico significa alma. Então, através das mãos, a gente consegue saber um pouco mais da alma da pessoa? Da alma da pessoa. Olha. Então, aí você entende a personalidade, o caráter, as tendências, tudo através das mãos. E o bom é que, através dessa leitura, a gente começa a perceber alguns traços da nossa própria personalidade que, muitas vezes, a gente não enxerga. Quando você se fala, mas uma pessoa com um determinado tipo de mão, ela é mais irritada, aí ela começa a pensar, puxa, é verdade, eu sou meio que tolerância zero, não tenho paciência. E a gente pode modificar isso na vida da gente, né? E nós vemos que quando se modifica, as linhas e as mãos vão mudando, até a cor muda das mãos. Por isso que se a gente tirasse uma foto da gente das mãos hoje e depois daqui uns 2, 3 anos, a gente perceberia grandes diferenças, né? Quando a pessoa muda na cabeça, muda nas mãos. É, mas se ela não muda na cabeça, não adianta. Aí não adianta que as mãos, não adianta às vezes pegar uma faquinha para fazer uma linha extra. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Vamos começar mostrando o formato das mãos? Certo. Você estava comentando comigo antes da gente entrar no ar, que através do formato de dedos, a gente percebe bastante também da personalidade, não só nos traços das linhas, né? Claro, nos traços nós vemos fatos, né, que acontecem durante a vida, mas no formato da mão, nós podemos ver exatamente a personalidade, o tipo de personalidade, né? Qual é a vocação da pessoa, qual é a tendência da pessoa. Então, por isso também é tão importante quanto as linhas, ver primeiro, para fazer uma análise, um formato, né? Ver se você está lidando com uma pessoa confiável ou não, tudo isso vai ver no formato da mão. Até se a pessoa é confiável, você consegue ver? É? Claro. Ah, então me mostra aí. Essa primeira mão, qual é? Bom, essa aqui é a mão quadrada, né? Nós vemos que, por exemplo, os dedos têm um formato quadrado nas pontas e ele geralmente é a mesma distância que tem na base dos dedos e aqui em cima também, na ponta. Então, ela é meia quadradona, né? A largura da ponta dos dedos é mais ou menos a mesma da largura da base. Exatamente. Então são pessoas, por exemplo, que são muito comerciantes, bons administradores, né? Geralmente quando aparece esse tipo de mão se trata de algum empresário bem sucedido, entende? Isso agora tem uma forma de ver a vida muito analítica, né? Por exemplo, muito exigente? Sim, é exigente e além de exigente, ele vê de uma forma muito analítica. Tudo é 2 e 2, entendeu? Não tem esse lado. Você se vai lidar com uma pessoa que tem esse tipo de mão, você não pode levar muito para o lado sentimental, emocional, porque eles são calculistas, sabe? Qualquer coisa... Não usam a intuição? Não, a intuição já é outra, já tem que ver na linha, mas pode ser até uma pessoa intuitiva. Mas o que acontece com a mão quadrada é que uma pessoa que está muito acostumada com negócio, com business, sabe? Comercialmente. Então, por exemplo, até no sentido sentimental, se você for lidar com uma pessoa que tem a mão quadrada, sempre tem que negociar. Até o sentimento... Tudo se negocia? Tudo se negocia. Mas não no sentido negociar. Sim, não necessariamente negociar quer dizer dinheiro, né? Às vezes negociar é, olha, eu faço isto se você faz aquilo. É uma troca. Uma troca. Tudo é na base de troca, né? A palma da mão influencia também nesse tipo de... Claro, não. Depois nós temos... Nós vamos ver a personalidade e nós depois vamos ver também as linhas. Mas não as linhas.
tem gente que tem a mão quadrada, mas os dedos mais curtos. E outras pessoas a mão quadrada e os dedos mais compridos? Sim, ou a maioria... Aí é outra coisa. Os dedos mais compridos são as pessoas que chegam além da visão imediata. Dedos curtos é uma visão muito imediata da pessoa. A pessoa não consegue visualizar se projetar, digamos. Claro, se projetar. Nós vamos ver mais adiante. Tem um tipo de mão também, que seria esta aqui, que é a mão elementar, que é uma mão que são dedos grossos, dedos curtos, tem poucas linhas nas mãos, muitas vezes muito marcada, mas poucas linhas, que justamente é uma pessoa mais rudimentar, mais elementar, né? Como diz a própria palavra. Né? E então, dedo comprido mostra mais uma pessoa com atitude artística, é uma pessoa que tem uma sutilidade maior, consegue, sabe essas pessoas, por exemplo, que você está falando e já sabe o final da frase. Parece que adivinha o que você está pensando, né? São pessoas com dedos compridos. E dedos compridos, independentemente de ser quadrado ou cônico. De um tipo de mão. Tem o dedo comprido, parece que adivinhar. Parece, claro, vai um pouco além, mas não por causa da intuição, é por causa mesmo de que sua mente funciona se projetando, né? Então consegue captar coisas sutis, sabe? Pequenos detalhes consegue. Mas tem uma percepção maior de energia, meio como se lesse sua mente. Sim, mas não é por... Não ler nesse sentido. Claro, isso seria intuição, mas não é porque intui alguma coisa, não é porque seja um bruxo, né? É porque a outra pessoa consegue entender o que você vai falar antes, né? Começa a seguir seu raciocínio muito antes, enquanto as pessoas que têm os dedos mais curtos têm que esperar você explicar tudo, terminar, para começar a entender. Então são pessoas muito rápidas mentalmente, né? Aqui nós temos a mão cônica, que você pode perceber, não sei se está aparecendo a setinha aqui. Tá aparecendo. Então você vê que nesta base do dedo é muito mais largo que na ponta do dedo. Parece um triângulo o formato do Parece dedo, como né? se fosse um triângulo, exatamente. Então, estas pessoas são pessoas que têm uma capacidade mais sutil também, né? Mesmo que não tenha os dedos muito compridos, né? Mas mesmo com dedos curtos, mais cônicos, é como se tivesse mais precisão na ponta dos dedos para assinalar coisas. Então percebe... Claro, capta os defeitos, as virtudes das pessoas, né? Geralmente pessoas que trabalham com RH, com recursos humanos, e têm este tipo de linhas, são muito bons, porque conseguem encaixar cada pessoa em sua função. Então consegue fazer uma seleção de pessoal, colocando cada candidato numa vaga perfeita. Exatamente. Ao mesmo tempo, por exemplo, em relacionamentos às vezes é complicado. Por quê? Porque capta tanto as virtudes do companheiro como os defeitos. E aí, se a pessoa não estiver bem equilibrada, vê mais os defeitos do que as qualidades, né? Aí pode acontecer também. Tá bom. Esse outro tipo... A espatulada. É espatulada, parece que a ponta dos dedos é bem mais larga, né? Você vê que a ponta dos dedos é mais larga e é também mais achatado. É uma coisa interessante. Sabe aquele pé de sapo, de rã, né? Que é meio achatadinho na ponta. Pontinhas. E espatulado é meio assim, né? São pessoas assim que são muito pragmáticas, muito práticas, né? Elas têm uma visão assim de tudo de uma forma muito sistemática, né? Não tem nada, por exemplo... não tem como captar um sentimento de uma pessoa, né? Captam as atitudes. São mais racionais. São mais racionais, isso. Mas são mais racionais, são muito pé no chão, eu diria, mais que racionais. Entendeu? Porque não é exatamente a razão que governa elas, mas o negócio de se plantar no chão. Tem que ser tudo prático assim, né? Tem uma diferença. É como se fosse a mão quadrada um pouquinho exagerada, digamos assim, né? No sentido, não são tão negociantes, né? Mas são pessoas assim, que têm uma capacidade muito incrível assim, de praticidade, né? Ele sempre, você chega com um problema e ele rapidinho rapidinho soluciona, assim, porque tem...
para tal coisa tem que seguir este caminho, para tal coisa este outro. E é muito, assim, muito prático e eles têm uma capacidade de ser muito exatos no cálculo, nas escolhas, nos cálculos que eles fazem, né? Se você seguir um conselho de uma pessoa assim, com certeza você vai conseguir, porque eles têm uma visão bem pragmática. Ao mesmo tempo, uma pessoa que tem uma mão espatulada, ela pode ser tão prática que ela muitas vezes não perceba que uma situação pode estar até, pelo menos inicialmente, complicada para essa pessoa, sim, mas que dali a pouco ela vai ter um momento melhor. Por exemplo, no emprego. Pode achar que o emprego não é o ideal para ela no momento, mas não consegue perceber o quanto que ela pode progredir se aguardar mais um pouquinho? Isso pode acontecer, na verdade, com qualquer uma, mas não esse tipo de mão. Porque não, eu tenho também, amigo... o que acontece com este tipo... Você ia dizer que tem um amigo... que tem esse tipo de mão e é meio assim. O que ele decide, ele faz na hora assim e pronto. Parece que decidiu, esse emprego não é legal, cata as coisinhas dele e vai embora. Mas não consegue perceber, isso já aconteceu várias vezes com ele em outros empregos, não consegue perceber que aguardando um pouquinho, hora de plantar e hora de colher. Você aguarda um pouco e você consegue. Tem que analisar também outras coisas, né? Como as linhas, os montes, né? São outras coisas que são vários aspectos. Mas o que caracteriza a mão espatulada é justamente a praticidade, né? O pé no chão. Sabe como se fala aqui, pé no chão? Não é uma pessoa que viaja muito, idealiza muito. Que não consiga entender, até por exemplo, para encontrar uma solução de um problema, não vai considerar o aspecto sentimental ou emocional da pessoa. É bem prático. Bem prático. Não, tem que fazer isso, mas a pessoa não pode. Doa quem doer, mas esse é o chefe. Não quero saber, tem que fazer isso. Então, um chefe desse jeito é um bom chefe ou não? Um chefe que tem uma mão espatulada. Olha, na verdade, qualquer tipo de mão é boa e é ruim para tudo, né? Depende muito, vai depender de outras linhas, do uso, da vontade, até da força de vontade também, né? Tá. Mão psíquica? Mão psíquica. Esse aqui é algo que você precisa dizer, e a pessoa já sabe tudo que você está para falar, entendeu? Ou já prevê coisas, né? Sim, é uma mão que vive mais no céu do que na terra. É o contrário da espatulada. São dedos muito longos, né? Muitas vezes músicos, artistas, pessoas que você vê os pianistas com dedos enormes, sabe? Grandes assim, artistas, mas que na vida prática não conseguem nada. Organizar nada? Não. Conseguem organizar, por exemplo, a obra deles. Sim, mas a sua vida como um todo, não. Mas a sua vida como um todo, não. É algo interessante, né? São pessoas que viajam muito com a mente, sonham demais. Geralmente, depois nós vamos explicar nas linhas, né, que geralmente pessoas que têm este tipo de mão também têm a linha de Saturno nascendo na Lua, né? A Lua seria este pedacinho aqui, né? A linha da cabeça direcionada para a Lua. São pessoas que dificilmente... Que vivem no mundo da Lua, literalmente. No mundo da Lua, literalmente. Avoadinhas. A outra mão, qual que você tem aí? Deixa eu ver. Essa aqui é a mão filosófica. A característica da mão filosófica é que parece, sabe, uma mão de velho, sabe como é que é? Até toda com textura de pele? Enrugadinha? Sim, a textura, tudo, os nódulos aqui, tudo marcado. Como se, às vezes a pessoa tem 15, 20, 30 anos e tem uma mão de velho. A característica dessa pessoa é que é um filósofo, por isso que se chama mão filosófica, né? Porque sempre está vendo o bem de todos, né? O lado mais ético, né? O lado estético não tem muita importância, o lado ético que é importante, né? Nós vemos, por exemplo, geralmente uma pessoa que tem este tipo de mão assim é um bom advogado, uma pessoa, por exemplo, um professor de certas técnicas ou de certas disciplinas, né? Quando tem a mão filosófica, é uma pessoa bem interessante, né? E a gente percebe que até parece que os dedos têm como se fossem uns calos, já de gente mais parece, mais a pessoa idade. tem 15, 20 anos e parece uma mão de 60, 70, sim. E essa outra do lado?